Olá pessoal, bem-vindo ao curso Grátis TV. Eu vou mostrar para vocês como é que faz esse cartão de Dia das Mães. Eu vou abrir aqui um arquivo novo, File, New Document. Eu vou configurar aqui para web, porque a intenção é publicar na sua timeline do Facebook. E vou colocar 600 por 600, 600 de altura por 600 de largura. Ok, vamos começar pelo fundo. Eu fiz um fundo, cheio de tracinhos. Então, primeiro eu peguei o fio, a ferramenta aqui, um fiozinho, e criei. Eu vou diminuir um pouco a tela aqui, com um zoom out, que é o Command Option e a barra de espaço, ou Ctrl Alt e a barra de espaço no Windows, certo? E fiz um fio aqui de ponta a ponta. Esse fio tem um ponto, que é o que eu usei mesmo. Editar, Step and Repeat. Na vertical, ele vai ficar com 0. E na horizontal, ele vai ter uma distância de, acho que 5 pixels. Isso aí. E aqui a gente vai duplicar umas 150 vezes. Pode ser até menos, 130 vezes, 120 vezes. Maravilha, 121 vezes. Pronto, só para passar um pouquinho. Ok. Para a gente não ficar selecionando esse fundo toda hora com os próximos elementos que a gente vai acrescentar aqui, eu sugiro que a gente venha aqui em Layers, trave esse layer, que é o layer onde estão os fios, e crie um novo layer. Então, coloca esse cadeadinho aqui e cria um novo. Dessa maneira, a gente não vai selecionar mais esses fios, a gente vai trabalhar só com as camadas acima agora, nesse layer 2. Eu vou fazer, então, uma caixa branca. Depois a gente vai acertar o tamanho dela direitinho, mais ou menos assim. Eu vou colorir aqui internamente de branco, ok? E aí vocês criem, façam algo que vocês acham que pode ser interessante também. Eu escrevi o seguinte texto, vou aproximar aqui um pouquinho, vou pegar minha ferramenta de texto. Não nessa caixa, eu vou criar uma nova caixa só para o texto. Escrevi assim: mamãe, vírgula. Coloquei uma fonte que chama Hallway e aumentei até uns 120. Deixa eu ver. Mais ou menos isso. Se eu clicar nesse botão aqui, Fit Frame to Content, eu tô com a setinha preta, né? E aqui no Fit Frame to Content, ele ajusta a minha caixa de texto ao texto. Isso é muito bom, facilita bastante o trabalho. Vou posicionar mais ou menos aqui, E aí eu vou duplicar essa caixa clicando no Option ou Alt, né? Se for Windows, eu vou duplicar essa caixa. E aí eu escrevi, pego o T e escrevi obrigada. Obrigada. E aqui eu usei uma fonte que chama Zapfino. Pode ser por aí. Zapfino. E a cor, vou selecionar que eu usei, foi um laranjinha. Eu vou criar aqui, New Color. E aí, a gente está trabalhando para web, eu vou criar a cor em CMYK, mas depois eu vou passar ela para web, tá? Para RGB. Então, coloca aí um laranjinha, pode ser magenta 60, yellow, um pouquinho mais, magenta 70 e yellow 100. Aí eu vou mudar aqui, antes de clicar o OK, eu já passo para RGB. OK. E eu encaixei o mamãe dentro do obrigada. Então eu vou reduzir aqui com o Command
Option e Shift pressionados, eu vou reduzir a minha caixa. Só o Command e Shift agora. E vou posicionar aqui dentro mais ou menos, como estava lá. Ok. Eu vou pegar novamente aqui a caixa mamãe. Ó, eu não estou conseguindo selecionar porque a caixa obrigada está na frente. Então, eu vou pegar o obrigada e o fundo branco, ó, essas duas caixas, e vou mandar para trás. Object, Arrange, Send to Back. E aí, mamãe fica na frente. Então, agora eu consigo selecionar mamãe, duplicar de novo com o Option pressionado ou a tecla Alt no Windows e escrever aqui pelo seu eterno amor. Vou selecionar tudo, Command A ou Ctrl A, vou diminuir aqui para 20, né? Deixa eu trazer isso aqui um pouco mais para cá, para a gente ir. E eu vou clicar de novo aqui no Fit Frame to Content para acertar essa caixa de texto. Clico no Command Shift ou Ctrl Shift e aumento aqui o Pelo Seu Eterno Amor um pouco. Tá legal. Vou pegar o Pelo Seu Eterno Amor, duplicar novamente, pegar a ferramenta de texto e Te Amo. Vou selecionar tudo. E aqui eu coloquei uma outra fonte que chama Paralucent e eu usei a versão Heavy dela, bem grossa. Vou pressionar o Fit e vou aumentar aqui também bastante esse te amo, tá bem grandão. Até subindo um pouco aqui nessa curvinha do G. Fazendo alguns ajustes aqui de tamanho. E aqui eu usei um vermelho, então vou selecionar e vou criar esse vermelho também, tá? New Color Swatch. Vou jogar aqui o vermelho, um pouquinho mais fechado, só um pouquinho mais fechado. Acho que assim tá bom. Legal. Então, tá quase pronto aqui o nosso cartão. Eu vou ajustar um pouco essa caixa. E agora eu vou abrir aqui, ó, passando bastante, aliás, das nossas margens, né, da página. E vou selecionar esse grupo todo. Então, eu vou vir em Objeto e Group, para agrupar todo esse bloco. E agora, com a ferramenta de rotação, Rotate Tool, eu vou rotacionar um pouco, aqui uns 8, 9 graus, 9 graus, ó. Vou reposicionar para ficar bacana. Aqui eu acho que eu usei, na verdade, uma fonte um pouco mais light. Deixa eu mudar aqui, abrir novamente. Eu acho que foi essa um pouquinho mais light. Fica mais delicado, mais bonitinho. Feito isso, eu coloquei uma tarja aqui, ó, de novo Rectangular Tool. Eu vou criar aqui um retângulozinho aqui embaixo, mais ou menos desse tamanho. Ele vai ser branco. Eu posso copiar aqui o Eu Te Amo, pode ser, com a ferramenta Selection Tool, Option e arrasto. Ó, vou vir aqui onde está a rotação, vou deixar em 0. Posso diminuir bastante esse texto, vou colocar aqui 15 só. Trazer a caixa aqui. E aí eu escrevi Feliz Dia das Mães. Vou fazer novamente aquele ajuste da caixa, o Fit Frame to Content, para ele ajustar a caixa ao texto. Command Shift ou Ctrl Shift e
Liu. Aqui nesse texto que eu coloquei um pouco mais bold. E eu usei o laranjinha do obrigada. Mais ou menos assim, tá interessante. Para finalizar, eu coloquei a minha marca aqui, o logo. Então, vamos lá. Sem ter nada selecionado, né? Eu venho em Place, File, Place. Então, eu tenho aqui o meu logo. Ele é bem grandão. Ó, eu vou dar um clique simples aqui e arrasto para que ele seja encaixado num tamanho pequenininho, mais ou menos assim. Olha só, quero que vocês entendam o que está acontecendo aqui. Eu vou vir em View e colocar o Display Performance em High Quality, para que vocês consigam enxergar bem o que está aqui. Ó. Vou aproximar, vou dar um zoom, ferramenta de zoom, clique e arrasto. Tem um fundinho branco. Esse arquivo é um PSD, ele está em camadas. Então eu consigo alterar, usar só a camada que eu quero. Olha só, para isso eu venho em Object Layer Options e vejo as duas camadinhas aqui, ó. Se eu tirar essa camada aqui de baixo, eu vou eliminar esse quadrado que está aqui. Então, olha só, e esse layer de cima, que é a logo, ela tem uma transparência. Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu quero deixar esses fiozinhos entrando um pouquinho na logo, mas não em todo ele para não perder a visibilidade. Então eu vou criar aqui uma elipse, ó, vou criar uma elipse, vou ajustar aqui para ela ficar mais ou menos como contorno da minha logo, ó. Eu poderia fazer isso no Photoshop, em outros programas. Eu estou fazendo aqui porque eu acho que é legal vocês saberem que não precisa sair do InDesign para ficar corrigindo vetor, para ficar corrigindo imagem. Muita coisa já pode ser resolvida por aqui mesmo. Eu vou pegar agora o Convert Direction Point. É essa a ferramenta que eu vou pegar. Então eu vou clicar sobre ela, nesse pontinho aqui, e ele converteu o meu ponto para uma linha reta. E esse eu vou fazer a mesma coisa. Então, olha só a forma que eu consegui. Eu vou pegar agora minha Direct Selection, clicar só sobre esse ponto, ajustar aqui, só sobre esse, ajustar aqui. Também vou fazer um pequeno ajuste nessa haste, para ele avançar um pouco mais aqui para as laterais. Isso tudo eu falo bem com calma sobre esses tipos de ajustes nas ferramentas de frames e caixas nas aulas do InDesign. No curso básico de InDesign a gente tem lá, acho que são, se eu não me engano, é aula 6 e 7. Eu explico bem como é que a gente faz muitas alterações aqui em caixas. Eu estou fazendo essas rapidamente aqui. Então, eu vou colocar um fundo branco nela e vou tirar o fio dela, né, o stroke, vou colocar None. Essa imagenzinha aqui eu vou jogar para trás, então eu venho aqui em Object, Arrange, Send to Back. Ó, ele foi para trás da minha logo, então os fios parece que estão entrando na logo, mas eles ficam barrados aqui nesse ponto e passam. Beleza? Só para fazer mais um ajuste antes disso, eu vou vir aqui em Effects, então, Object Effects, Basic Feather, que eu vou fazer um feather basicão aqui para ele ter só um pouquinho de, não ficar tão dura essa passagem. Então eu vou colocar aqui uns 5 pixels de feather. Ó, perceba aqui, ó, como vai aparecendo, revelando mais o fio embaixo e menos, ó. Então eu vou deixar aqui uns
3 por 3 pixels. Legal. Fiz o efeito que eu queria desse fio entrando e depois voltando a aparecer aqui. Vou selecionar tudo isso. Também vou agrupar Object Group ou Command G, Ctrl G. E vou posicionar melhor aqui no ponto que eu quiser. Vou ampliar um pouquinho. Ampliar mais um pouquinho. Tá ótimo. E tá pronto o nosso cartão de Feliz Dia das Mães. Para finalizar, eu vou salvar esse cartão em JPEG, porque eu quero publicar ele lá no meu Facebook, eu quero publicar na página da minha mãe, eu quero colocar no meu Instagram, enfim. Então vamos salvar ele. Para isso, não é em Save, é em Export, nesse caso, porque eu quero salvar como JPEG. Então eu vou vir aqui e vou mudar para JPEG ou PNG. PNG é até melhor se for para Facebook, tá? Eu recomendo mais o PNG. Vou salvar em PNG. Ó, Dia das Mães, vai ser o nome do meu arquivo. Save. Eu vou pedir o máximo de qualidade possível. Resolução 72 dpi é o suficiente. RGB. Não precisa ser transparente o nosso background, nesse caso, então eu vou tirar porque ele vai diminuir um pouco o tamanho do meu arquivo e vou exportar. Prontinho, vou fechar aqui. Vamos ver como é que ficou o nosso arquivo fechado. Olha lá, o nosso cartão de Dia das Mães pronto para ser publicado. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Use a imaginação de vocês. Eu fiz aqui uma coisa que fosse rápida, prática de fazer, só para dar o exemplo. Mudem as fontes, as cores, coloquem outros elementos, outras imagens, enfim. Dá para fazer um monte de coisa com essas informações que eu passei. Aproveitem a dica. Se vocês estão gostando das aulas, desses tutoriais, por favor, curtam o Facebook, se inscrevam aqui no nosso canal. Validem ele para que eu possa continuar colocando mais aulas. Curta a nossa página do Facebook. Aproveite todas as dicas que a gente tem lá no Facebook, no Instagram, no nosso site. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima dica, a próxima aula.